A vida amorosa de Peter Griffin é absolutamente insana. Ao longo dos anos, ele teve casos intensos com totens de papelão, um cavalo e até uma maldita sereia. Where is it? Keep looking. I can't find it anywhere. Keep looking. There's nothing but a fishtail down there. Keep looking. Oh, there we go. That's not it. It's gonna be. Hoje, eu vou te entregar todo o histórico romântico do Peter. A gente vai ver desde as suas várias ex-namoradas e famílias secretas, até o motivo dele ter se tornado praticamente um ícone gay hoje em dia. Eu não desconfiava. É muita coisa, então vamos direto ao assunto. Por que você não olha pra mim durante... Para começar, vamos voltar lá na infância do Peter, no seu primeiríssimo amor. No episódio Yacht Rocky, o Peter tá num aquário quando troca olhares com um garoto. E foi paixão imediata. O negócio foi tão sério que o Peter passou os 2 anos seguintes viajando de aquário em aquário, obcecado em encontrar o moleque de novo. E não é que, depois de algumas décadas, eles finalmente se reencontram? Peter, é você? Eu te conheço? Sou eu, o Lyle, do outro lado do aquário. Eu não te conheço, não. Eu não sei do que você está falando. Na juventude, o Peter entrou para a equipe de luta livre só para ficar mais perto dos outros garotos. E na 6ª temporada descobrimos que ele até teve algumas experiências no acampamento de verão. Rapazes, cumprimentem Adrian Bicudo. Escolhe uma faixa, idiota! Não é engraçado? Ele me ouviu dizendo isso no caminho vindo pra cá. Quero fazer xixi, cadê a garrafa de refri? Eu tive uma experiência gay no acampamento. O rádio estava ligado e estavam falando sobre alguma bobagem. E aí, estão bebendo o quê? Eu sei que o cânone nem sempre significa muito em Family Guy, mas acho que ainda é justo dizer que Peter é... Bom, vocês sabem, o desenho vive voltando nesse assunto. Tanto que eu vou ter que detalhar os outros casos do Peter com homens mais pra frente no vídeo, porque há muito o que analisar ali. Você também é casado? Mas, por enquanto, vamos focar no seu histórico inicial de namoro com mulheres. Na 3ª temporada, o Peter fica pistola ao descobrir que a Lois se encontrou com um ex. E em vez de resolver as coisas na conversa, ele decide dar o troco procurando as próprias ex-namoradas, começando pela Brenda. Então acho que está casada agora, não é? Ei, Rick, você tinha razão. Eu estava grávida. Outra ex foi a Patty, da turma do Charlie Brown. Mas agora ela tem uma namorada. E aí temos a Andy. E olha, o Peter acabou com a vida dela. Ela foi o par dele no baile, e depois que ele a abandonou, a mulher pirou, encheu a casa com fotos dele e nunca mais lavou as mãos desde o último toque. E se você acha que não pode piorar, ela guarda os presentinhos que ele deixou no banheiro até hoje. Bem, pelo menos ainda tenho você. Está com fome? Você pode até zoar a aparência e o jeito do Peter, mas o cara tem um mel que a gente não explica. Conseguir mulheres obcecadas e ainda conquistar uma gata como a Lois mostra que ele tem algum talento. Eles se conheceram aos 18 anos, no clube de campo do pai dela, e parecia o romance perfeito. Baile, beijo e final feliz. Só que em Family Guy, nada é normal. Na 5ª temporada, o Peter viaja no tempo e consegue a proeza de estragar o próprio encontro com a Lois. Resultado? Nessa realidade paralela, a Lois se casa com o Quagmire, e o Peter acaba se casando com... Molly Ringwald? Você é minha esposa? Estamos casados há 20 anos. O que houve com você? A gente quase não vê o Peter com essa Molly, porque ele logo volta no tempo para consertar a burrada e provar que ele e a Lois foram feitos um pro outro, ou pelo menos eram antes do casamento virar um caos. No início, por incrível que pareça, eles eram super fiéis, só que a coisa desandou na 3ª temporada quando eles decidiram fazer uma separação temporária. Tudo começou por causa daquele encontro da Lois com o ex. Eles foram parar na terapia e o psicólogo sugeriu que cada um vivesse sua vida por um tempo. E adivinha, assim que o Quagmire soube que a Lois estava solteira, ele não perdeu tempo em convidá-la para sair. O nosso terapeuta disse para sairmos com outras pessoas. Oi, Lois, quer sair comigo? Já o Peter estava enferrujado, pois fazia tempo que ele não saía com ninguém. Para dar uma força, o Mort arruma um encontro para ele com sua sobrinha, ninguém menos que a atriz Jennifer Love Hewitt. E embora ela seja uma das atrizes mais atraentes do mundo, o Peter aceita o encontro meio de má vontade. E na hora do jantar, ele é exatamente o gentleman que a gente conhece. Pronto, já tem bastante espaço. Ei, garçom, aquela placa lá no banheiro para lavar as mãos é só para os funcionários, não é? Mesmo ele sendo um completo porco, a Jennifer Love Hewitt fica caidinha por ele.
Você deve ser o homem mais nojento e desprezível que eu já conheci. E nunca fiquei tão excitada em toda a minha vida. Só que, no mesmo restaurante, a Lois está no encontro com o Quagmire, e ela não gosta nada de ver a Jennifer Love Hewitt toda em cima do seu homem. E é melhor correr, sua mocreia! Acho que eu finalmente entendo como pode ter tanto ciúme às vezes. No fim das contas, o Peter e a Lois acabam voltando, apesar de ainda serem insanamente ciumentos. Senhora, deixou cair seu guardanapo. Aqui está seu drink, senhor. Depois a gente se controla. Eu amo você, Lois. Ah, eu também te amo, Peter. De certa forma, isso até que é fofo. É bizarro comparar os primeiros anos do casal com os de hoje, onde eles parecem se odiar de verdade. Pra mim, a virada de chave foi na 5ª temporada, quando o Peter vira parça do Bill Clinton. O ex-presidente é uma péssima influência e quando a Lois vai tirar satisfação com ele, acaba indo parar na cama com o cara. O Peter descobre e tenta dar o troco com a própria sogra. Ele não consegue porque ainda ama a Lois, mas no fim os dois acabam quites quando o Peter, por acidente, também vai pra cama com o Bill Clinton. É, meu amor, nosso casamento passou por um grande teste, mas acho que vamos conseguir vencê-lo. Eu também, Lois. Vai precisar de dedicação enquanto isso. Acho que é melhor eu resolver o lance com o Clinton. Ei, olha, Bill, a gente precisa ter uma conversa. Nossa, você é bom mesmo. Esse episódio mudou tudo. A traição deixou de ser um choque e virou piada recorrente. E já que o assunto é o Peter com outro homem, uma temporada depois descobrimos que ele tem uma família secreta com um marido. Não me perguntem como eles tiveram filhos, mas o Peter parece muito mais feliz lá do que com a Lois. E não para por aí. Logo depois vem o episódio Family Gay, onde o Peter topa participar de experimentos genéticos para ganhar uma grana e acaba recebendo o tal gene gay. Tá maluco? Não quero me arriscar a ser gay. Vamos te dar $125. Tudo bem, farei isso. Depois de tomar a injeção, ele volta para casa e dá a grande notícia para a família. Você é gay? E no começo, tudo fica surpreendentemente maravilhoso entre os dois. O Peter vira o marido dos sonhos, faz bolinhos, enche a Lois de elogios e até escolhe os looks dela. Só que tem um porém. Vem, querido, vamos nos divertir. Lois, eu sou gay. Você... Espera aí, então não podemos trans... Não. E no dia seguinte, o Peter anuncia que conheceu uma outra pessoa. Estou aqui, sou gay, mas não se acostumem porque eu vou deixar você. O quê? O Peter não perde tempo e já se muda para casa do Scott, mergulhando de cabeça nessa nova fase. E para falar a verdade, ele nunca esteve tão bem. Este é um capítulo novo na minha vida, Scott. E esse capítulo é sobre você. Ai, Peter. Decididos a fazer o Peter voltar ao que era antes, o Brian e o Stewie dão um apagão nele e o mandam para um acampamento de hétero. E a primeira atividade por lá é, literalmente, descer a porrada em um cara chamado Harry. Peguem esses tacos e mandem ver. Muito bem, está tudo certo. Não usem os tacos assim. Não usem assim também. Tudo bem, escutem, façam ele abaixar e usem os punhos. Não é assim! Com o Peter desaparecido, um Scott de coração partido pergunta a Lois onde ele está. O Brian acaba abrindo o bico e a Lois, batendo a mão na consciência, decide tirar o Peter do acampamento para ele viver a vida dele em paz. O Peter volta correndo pro Scott e, pronto para celebrar seu retorno, Scott tinha planejado uma festinha com mais 11 caras. E justo quando eles estão no meio de tudo, o gene gay de Peter perde o efeito. Então, quer dizer que a gente nunca mais vai falar sobre isso, pai? Isso mesmo, querida. E dá até para ficar com um pouco de dó do Scott, porque ele parecia amar o Peter de verdade e ficou arrasado com o sumiço dele. Mas olha, não pensa que o Peter parou de se envolver com o homem só porque o gene perdeu o efeito. Na 11ª temporada, em Bancando o Fazendeiro, ele e a Lois combinam de se encontrar no banheiro para fazer. Bom, vocês sabem o quê? Só que no lugar dela, quem aparece é um homem muito parecido com ela. Uau! Meu Deus, isso é incrível! E claro, o Peter pode até ter achado que era a Lois no início, mas fala sério. Não tem como ele não ter notado a diferença. Você pode até achar que é só mais uma piada gay, mas a série faz questão de tocar nesse assunto o tempo todo. Só pra você ter ideia, um episódio depois, o Peter aparece em um carro alegórico numa parada gay. E nessa mesma temporada tem outra piada deixando bem claro que o Peter estaria em um relacionamento com outro cara. São as férias mais gays que eu já tive. Adoro sentir meu cheiro no seu hálito. Uma temporada depois disso, em História de Ninar, ele diz diretamente que é bi. A pessoa na qual esse sapatinho servir será minha princesa. Ou príncipe.
Soubi. E também na 12ª temporada tem um cutaway dele abrindo o zíper na hora, só porque achou que um cara estava dando em cima dele. E não para por aí. Na 15ª temporada, o Peter aposta na derrota do próprio filho num jogo de beisebol. Se o Peter perdesse a aposta, além de perder uma grana, teria que beijar um cara. No fim, o Chris acaba mesmo perdendo o jogo. Ainda assim, o Peter foi lá e beijou o cara do mesmo jeito. Eles foram esmagados, mas pelo menos eu não tive que pagar aquelas apostas e beijar um cara. Mas eu vi você beijando o motorista do Camaro. Bem, isso aí, Chris, foi outra coisa. Mais tarde, no episódio Veterano da Pesada, o Peter batiza o barco dele com um nome que não deixa a menor dúvida. Uma vez no campo beijei meu colega de quarto, Brett, no chuveiro. Ele apertou meus peitos e os ensaboou no prel. Mas com certeza não sou gay. Não, Peter, devia ser curto e legal. Ah, tá bom. SS Soubi. Além disso, na 17ª temporada, a gente descobre que ele já deu uns pegas até em um colega de trabalho. Oi, Peter. E aquele encontro gay que tivemos? Ah, meu Deus, toda hora esse cara. Eu vou pelas escadas. Na 18ª temporada, em Disney é o Recomeço, fica escancarado que o Peter se envolve com vários homens. Oi, você tá tendo uma boa noite? Eu tive. Acabei de ter uma festinha 3 do capeta. Eu e 2 caras. Eu acho que isso é só sexo gay. Por que está me contando isso? Isso não é Taxi Cab Confessions? Não, esse é o Carpool Karaoke. Estamos prestes a cantar uma música da Adele. Ah, isso é gay. Para do lado daquele cara gostoso que eu quero descer. E ainda na 18ª temporada, no episódio O Movimento, a gente descobre que o Peter tem um relacionamento sério com outro homem. Pois é, ele é contratado para gravar um comercial e no meio do caminho descobrimos que ele não só tem uma família secreta, como também namora um cara chamado Kenneth. E quando a relação começa a dar errado, o Peter simplesmente mata o cara. Eu até fico na dúvida se conto essa, já que tudo não passa de um comercial da Nike dentro do desenho. Mas, só 2 episódios depois, a gente descobre que ele tem um namorado gay secreto. Namorado gay secreto. Preciso atender minha esposa. Ainda tá aí? E as referências ao Peter ser gay não param por aí. Na temporada seguinte, no episódio Mundo dos Cortes, o Peter e a Lois descobrem que podem se teletransportar para qualquer lugar. E adivinha para onde eles vão? Direto para o vestiário do Tom Brady. Olha só isso. É grande como você quer, mas não tanto a ponto de distraí-lo. Tem o boné do Trump aqui. Não olhe pro boné, olhe pro p... Nessa mesma temporada, o Peter decide montar o seu quartel-general da máfia logo em um clube de strip masculino. Tá, mas por que num strip masculino, hein? Tá zoando? Ele é ótimo. E na 23ª temporada, a Lois e a Bonnie resolvem assumir que são um casal. Para dar o troco e mostrar como é que se faz, o Peter e o Joe vão lá e fazem o mesmo. Motel. Bom, agora temos um problema e um segredo. Quando a série repete esse tema do Peter gostando de homens tantas vezes, deixa de ser só uma piadinha boba e passa a ser, oficialmente, parte da personalidade dele. Temos que consertar isso. Casar um com o outro foi um erro enorme. Foi mesmo? Tirando o episódio Family Gay, essas cenas da atração do Peter por homens são apenas piadas rápidas e não têm um papel tão importante assim nos episódios. Seria interessante se algum episódio futuro explorasse mais esse lado bissexual do Peter, mas sendo sincero, não acho que isso vá acontecer. Imagino que vai continuar sendo apenas aquela piada recorrente da série. E o curioso é que isso reflete muito a própria Lois. O desenho sempre deixou bem claro que ela também se sente atraída por mulheres. No fim das contas, a real é que os roteiristas de Family Guy simplesmente amam uma piada gay. Pensei ter lido que vocês estavam eliminando as piadas gays. Essa citação foi tirada do contexto e incompreendida. Bom, agora que eu provavelmente te convenci que o Peter tem sim uma queda por homens, vamos voltar um pouco e ver as outras mulheres que ele já namorou na série. Mas antes disso, me faz um favor, se inscreve para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Feito? Então bora, porque na 6ª temporada, naquele episódio onde o Stewie mata a Lois, o Peter acha que realmente ficou viúvo e resolve voltar pra pista. E o primeiro encontro dele, por incrível que pareça, é com uma paciente com câncer. Not cancer of the vagina, is it? Here, have some more wine. E o seu segundo encontro foi com um boneco de palito. Eu não posso fazer sexo, mas posso satisfazer você. Esses sons... Oh, sim, é muito desagradável. E se você acha que não podia piorar, o outro encontro dele foi logo com a Bonnie.
Peter, você não sabe o quanto eu preciso disso. Eu não sei, Bonnie. É um pouco estranho. O Joe é meu amigo. Não, tudo bem. Eu prometo que está tudo bem. Eu não estou certo. Tudo bem, Peter. Claro que, tecnicamente, o Peter não namorou essas pessoas de verdade, já que o Stewie estava numa simulação o tempo todo. Mas, mesmo assim, o Peter e a Bonnie deram uma ficada de novo naquela paródia de O Grande Gatsby, no episódio em inglês do ensino médio, que não faz parte do cânone da série. Obrigada pela visita, Sr. Buchanan. Sim, claro. E não diga como eu sou feio nu. Divirta-se criando meu bastardo. E apesar de não ter sido nada sexual, o Peter não deixou de trair a Lois pelas costas. Só que, dessa vez, trocando a comida dela pela da Bonnie, no episódio O Enfermo e o Bufão. E mesmo sendo uma situação feita pra gente rir, ainda dá pra sentir aquele clima de segundas intenções. Tá tudo bem, mas temos que ser rápido. Aqui contra a parede. E, como a gente vai ver daqui a pouco, o caminho mais curto pro coração do Peter é sempre pelo estômago. Ah, e teve também o especial de Natal, onde o Peter aparece namorando a Bonnie. Mas aquilo não conta, porque é uma realidade totalmente diferente. O primeiro caso pra valer do Peter, se é que dá pra chamar assim, rolou na 8ª temporada. Ele estava bebendo no Ostra bêbada, e foi amor à primeira vista quando ele viu um totem de papelão da modelo Kathy Ireland. Ele levou ela pra casa na hora e as coisas ficaram bem estranhas, com ele levando o papelão até pro chuveiro. E não é só sexual, porque o Peter trata essa coisa como um relacionamento real. Ele a leva a restaurantes, a exibe, e é aí que a Lois finalmente o pega, levando o Peter a declarar dramaticamente seu amor pela Cat. Você é um idiota. Meu advogado vai ligar para o seu. Mas então a Lois revela que o Chris também tinha levado o papelão pro quarto. O Peter vai tirar satisfação com a Cat e, num acesso de raiva, acaba arrancando a cabeça dela. Por que tinha que me provocar? Com a Cat fora de cena, o Peter volta rastejando para Lois. Mas a história não acaba aí. Na 17ª temporada, descobrimos que ele guardou o papelão num depósito esse tempo todo, o que mostra que o caso nunca terminou. Mas será que isso conta como traição? A Cat era só um papelão e a Lois nem ligava. Eu diria que sim, porque a intenção existia, e aos olhos do Peter, a Cat era real. Eu tenho um comunicado a fazer. Não, eu falo. Mas o Peter não para por aí. Uma temporada depois, no episódio Trocando de Papéis, ele tem mais um caso bizarro. Depois de ganhar uma moto de trilha, ele fica tão obcecado que a moto vira a personalidade dele e ele até arruma uma namorada motoqueira para acompanhar o estilo. Agora eu sou motoqueiro, então preciso de uma motoqueira. Ela tem peito pequeno, mas ela compensa isso com o cigarro. E de novo, a Lois não leva nada disso a sério. Peter, se livra dela, estamos jantando. É engraçado comparar as traições dos dois, porque elas são totalmente diferentes. As da Lois geralmente vêm de uma carência ou frustração emocional. Ela quase dorme com o namorado da própria filha, tentou pegar o Justin Bieber e chegou a beijar o outro filho do Peter, o Larry. E quase todas as vezes é desencadeado por Lois se sentir subestimada ou ignorada pelo Peter. Já os casos do Peter são puro suco de loucura. Ele teve um romance com um papelão e até dorme com vários homens depois de injetar o gene gay, o que tecnicamente nem conta, já que o DNA dele foi alterado. E claro, há toda aquela coisa da família secreta, onde ele está essencialmente vivendo como uma esposa. Quem está com fome? Oh, mamãe chegou! Olá, querida. Ou seja, perto da Lois, as traições do Peter não têm drama nem sentimento. Elas são só hilariamente absurdas. E no caso de sua morte, gostaria que a sua pólice de seguro fosse paga à sua esposa? É. E sua esposa este pedaço de torta? Isso mesmo. Eu te amo. Tá bom, então assine aqui. Quer saber? Pode cancelar logo de uma vez. Isso acontece por causa do papel dele na série. Os casos do Peter são só piadas rápidas e absurdas, porque ele foi criado para ser um cara impulsivo e sem muita moral. Meu disco sumiu. Eu com ele, dormi com ele e hoje cedo ele sumiu. Já a Lois é o pé no chão da família. Se ela trai, tem que ter um motivo emocional envolvido. As traições do Peter não mudam nada na série porque todo mundo já espera que ele faça loucura. Dito isso, Peter chegou a se apaixonar por outra mulher na 11ª temporada. E essa mulher era a própria Lois. Ela começou a trabalhar numa daquelas linhas de conversa para adultos para ganhar uma grana, e o Peter ligou para lá justamente porque estava se sentindo ignorado por ela. Você quer ver uns desenhos que eu fiz?
É claro. Esse sou eu num elefante. O Peter começa a se abrir com a tal Classy, sem nem desconfiar que é a própria esposa. Ele se apaixona por essa mulher misteriosa e marca um encontro. Querendo dar o bote e pegar ele no flagra, a Lois se disfarça e vai encontrar com ele num motel. Isso não faz sentido, mas era como se uma força no universo nos quisesse juntos. O Peter abre o coração de um jeito tão sincero que a Lois acaba cedendo. Só depois disso é que ela revela a verdade e joga a traição na cara dele. Mas o Peter, malandro como sempre, consegue dar um migué dizendo que lá no fundo ele sabia que era ela o tempo todo. Você não vê, Lois? Eu me apaixonei por você mais uma vez. Essa foi a primeira e talvez a única vez que trataram uma traição do Peter com seriedade. E mesmo assim, tecnicamente não foi traição, já que era a própria esposa dele. No fim das contas, a situação toda serviu para deixar os dois mais próximos. Para mim, isso só prova que estamos de fato destinados a ficar juntos. Oh, eu te amo, Peter. Agora vamos falar da Evelyn. No episódio Minha Mãe é Meu Mundo da 12ª temporada, a mãe do Peter morre e ele fica bem carente. Ele acaba virando amigo de uma antiga colega da mãe dele e começa a ver a mulher como uma segunda mãe. Para ele, a relação era totalmente inocente até o momento em que a Evelyn dá em cima dele. Espera aí, você está abusando de mim ou vendo TV? O Peter abre o jogo com a Lois, que sugere que ele esclareça as coisas. A Evelyn pede desculpas e bota a culpa nos remédios, mas continua forçando a barra. Até aquele truque da pipoca no colo ela tentou. Chegou ao ponto dela se meter debaixo da mesa de massagem dele para tentar algo bizarro e nojento. O Peter cansou e cortou a amizade, mas depois eles se reencontram no túmulo da mãe dele. Ela confessa que agiu por carência, eles se abraçam e o Peter acaba quebrando a espinha dela sem querer. Eu fiquei na dúvida se colocava a Evelyn aqui, já que o Peter foi vítima de assédio e não sentia nada por ela. Mas isso mostra um lado sombrio da série, o fato de usarem situações de abuso contra o Peter como piada recorrente. Esse é um tema sensível aqui, então vou medir as palavras. Mas isso já aconteceu com a Angela na 8ª temporada com um touro em outro episódio e até naquele cutaway dele como um morango. Agora eu nunca vou parar numa torta de morango! E olha só, até a própria esposa já forçou a barra com ele. Teve também aquela cena da Meg invadindo o banho e enfiando uma bucha de banho dentro dele. E não para por aí, porque em um episódio até o vapor de uma torta acabou passando dos limites com ele. Ela tá me obrigando a ver tudo! Teve também aquele momento do Peter o sequestrar e várias outras piadas sobre o Peter ter sofrido abusos quando ainda era... Bem, acho que não preciso nem falar. Existem muitos exemplos disso, e eu nem tinha me dado conta do quanto os roteiristas de Family Guy amam usar esse tipo de violência contra ele como se fosse piada. E ver a quantidade absurda de vezes que eles repetem esse tema com o Peter é no mínimo perturbador. Só para deixar claro, eu não considero nada disso como parte da vida amorosa dele. Foi só algo que notei pesquisando para o vídeo e achei que precisava mencionar o quanto isso é bizarro. Mas o que esperar de um desenho que fez aquela cena pesada do Quagmire com a Marge só por causa de uma cutucada dos Simpsons? Mas enfim, vamos sair desse clima pesado e falar da Gretchen. Na 14ª temporada, a Lois começa a trabalhar nos Correios e acha uma carta do Peter para uma tal de Gretchen escrita antes do casamento. A Lois decide entregar a carta e a mulher diz que o Peter só estava avisando que ia casar. Tudo certo, né? Só que, na verdade, a carta revelava que o Peter estava com dúvidas se devia mesmo se casar com a Lois. Bom, minha resposta é sim, Peter. Eu me caso com você. O Peter tenta dar um fora nela, mas ela o chantageia. Ah, chantagem! Obrigado, Cleveland. Eles vão tomar um café e o Peter deixa claro que não sente mais nada por ela. A Gretchen finge que aceita e convida ele para um show, só como amigos, para colocar o papo em dia. Eles até vão, mas o Peter se sente culpado e vai embora. Esse é o meu Peter. Pois é, da Angie até a Gretchen, o Peter com certeza faz as mulheres ansiarem por ele depois de todos esses anos. E não deu outra. Assim que o Peter chega em casa, ela manda uma mensagem bem sinistra para ele. Estou cuidando de nosso problema. Estaremos juntos em breve. Com amor, Gretchen. O Peter corre para os Correios e chega bem a tempo de ver a Gretchen apontar uma arma para Lois. Ela joga na cara da Lois que o Peter não queria casar, mas ele confessa que só estava com medo porque achava ela areia demais para o caminhão dele. Ouvindo isso, a Lois finge que desiste do Peter e diz que a Gretchen pode ficar com ele. Mas era tudo um plano. Assim que a maluca baixa a guarda, a Lois nocauteia ela. No fim, os dois se acertam e acabam comemorando ali mesmo de um jeito bem inusitado em uma caixa postal. Peter, isso não tá dando certo. Mas eu estou pronto para ação. Você está na caixa certa? Sim.
Caixa 528? Sim, 528. É só chegar mais perto pra pegar. E depois disso, a Gretchen nunca mais deu as caras. Pois é, o Peter pode não ser nenhum galã de novela, mas o bicho atrai as mulheres de um jeito bizarro. E a Gretchen não foi a última a ficar obcecada por ele. Na 20ª temporada, a Lois começa a dar aula de piano para uma ex-aluna chamada Alana. Ela queria muito entrar para uma faculdade de música famosa, mas como estava sem grana, a Lois resolve dar uma força e contrata a garota para ajudar nas tarefas de casa. Não demorou muito para Alana ganhar a família toda pelo estômago, fazendo nachos e tacos. O problema é que ela gostou tanto de cuidar dos Griffins que começou a fantasiar que era a dona da casa. E para tentar roubar o lugar da Lois de vez, ela resolve dar em cima do Peter usando uma lingerie bem ousada. Papai Noel? Eu quase consigo ver seu bumbum pela camisola. Só que o caminho mais curto para o coração do Peter é pelo estômago, e a Alana ganha ele cozinhando um banquete. A Lois logo saca a dela e tenta subornar a garota para ela sumir dali, mas a Alana usa o dinheiro para algo bem pior, contratar capangas para dar um fim na Lois. Quando a Lois acha que finalmente se livrou da maluca, ela aparece no dia seguinte vestida igualzinha a ela, parecendo um clone. A Lois perde a paciência e avisa que quer ela fora de casa assim que voltar das compras. O problema é que, no meio do caminho, a Lois é sequestrada e jogada de um penhasco. E, para completar o plano, a Alana ainda falsifica um bilhete de despedida. Querida família, eu decidi deixar todos vocês e me tornar lésbica. Peraí, dá pra decidir isso? Pai, como isso aconteceu? A culpa foi minha. Por causa do meu peso, eu não consigo ir por cima. Quando o Peter percebe que está sozinho e que teria que cozinhar para a família toda, ele decide se casar com Alana. Você é o amor da minha vida, blá 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 blá, estou com fome. Mas, antes que se torne oficial, Lois invade a igreja e desmascara a Alana na frente de todo mundo. Sem ter para onde fugir, a garota confessa tudo e assume que fez isso por pura inveja da vida perfeita que a Lois levava. Eu nunca vi um homem amar tanto a sua esposa como o Peter ama você. Deus, arruma uma vida, querida. Com a Lois de volta ao comando da cozinha, o Peter descarta a Alana na hora e ela acaba sendo presa. No fim das contas, ele não estava nem aí para ela, só queria saber da comida mesmo. O caso da Gretchen e da Alana mostra bem como o Peter funciona. Ele não age por romance ou desejo, ele é só um cara impulsivo. Mas, no fim, ele sempre volta para Lois, o que prova que, apesar de todas as bizarrices, ele ainda tem algum tipo de lealdade por ela. E talvez seja esse jeito dele que atrai tanto as mulheres. Quer uma prova? Olha o que aconteceu na 21ª temporada com a Becky. O Peter quebra o pé da Lois jogando Donkey Kong da vida real e é obrigado a virar um pai responsável. Ele começa a levar o Stewie para os lugares e percebe que as outras mães dão muita atenção para ele. Aí, para ganhar vantagem e umas cortesias, ele mente dizendo que é viúvo. Nunca vou esquecer as últimas palavras dela. Peça chantilly extra no seu frappuccino, meu amor. O Peter leva o Stewie pro parque e deixa as mães de lá chocadas ao verem um homem trocando fralda. No meio do piquenique deles, uma mãe chamada Becky chega junto e convida os dois para almoçar. Eu posso fazer um almoço, encher um pula-pula. Aceitamos. Como tinha comida no meio, o Peter não perde tempo e vai logo para casa da Becky, que fica caidinha por ele na hora. Os dois continuam saindo juntos, mas enquanto a Becky já está apaixonada, o Peter só quer saber dos sanduíches que ela faz. É raro conseguir se identificar com alguém em um nível profundo como a gente. Eu sei. Posso te contar uma coisa? Eu sei que parece loucura e eu não digo muito isso, mas eu amo o jeito como você corta os sanduíches. Nesse momento, ela beija um Peter totalmente alheio. Ele até tenta fazer o certo e manda uma mensagem para terminar tudo numa boa, mas é só ele apertar o enviar que a Becky brota na porta da casa dele. Agora o Peter precisa dar um jeito da Lois não ver a intrusa, mas o pior pesadelo dele acontece quando as duas dão de cara uma com a outra. Eu não acredito nisso, Peter. Você mentiu pra mim? Eu achei que tínhamos algo especial. Mais uma vez, vemos uma mulher caindo de amores pelo Peter, enquanto ele não faz a menor ideia do que está acontecendo. Ele não tinha nenhum interesse na Becky. O foco dele eram só os sanduíches mesmo. E olha, dá até pra admirar isso no grandalhão, principalmente se comparar com a Lois, que vive pulando a cerca. Pra fechar, tem mais uma mulher que eu ainda não citei, a Sofia Vergara. Na 16ª temporada, o desenho faz uma paródia de séries premiadas tipo Família Moderna, e a Lois acaba sendo substituída pela Sofia. Esquece o maldito M. Se você pegar no bumbum dela... Mas, como isso é uma paródia isolada, nem conta muito pro currículo dele. Com isso, fechamos a lista. Essa é a vida amorosa completa do Peter até agora.